Já peço perdão de antemão, tô com processo alérgico sério aqui. Provavelmente eu vou tossir bastante nesta leitura. Capítulo 1. Do título. Uma noite destas, vindo da cidade para Engenho Novo, encontrei no trem da central um rapaz aqui do bairro, que eu conheço de vista e de chapéu. Cumprimentou-me, sentou-se ao pé de mim, falou da lua e dos ministros, e acabou recitando-me versos. A viagem era curta, e os versos pode ser que não fossem inteiramente maus. Sucedeu, porém, como eu estava cansado, fechei os olhos 3 ou 4 vezes. Tanto bastou para que ele interrompesse a leitura e metesse os versos no bolso. Continue, disse eu acordando. Já acabei, murmurou ele. São muito bonitos. Vi-lhe fazer um gesto para tirá-los outra vez do bolso, mas não passou do gesto. Estava amuado. No dia seguinte entrou a dizer de mim nomes feios e acabou acunhando-me Dom Casmurro. Os vizinhos, que não gostam dos meus hábitos reclusos e calados, deram curso à alcunha que afinal pegou. Nem por isso me zanguei. Contei a anedota aos amigos da cidade e eles, por graça, chamam-me assim. Alguns em bilhetes. Dom Casmurro, domingo vou jantar com você. Vou para Petrópolis, no Casmurro. A casa é a mesma da Renânia. Vê se deixas essa caverna do Engenho Novo e vai lá passar uns 15 dias comigo. Meu caro Dom Casmurro, não cuide que o dispense do teatro amanhã. Venha e dormirá aqui na cidade. Dou-lhe camarote, dou-lhe chá, dou-lhe cama, só não lhe dou moça. Não consultes dicionários. Casmurro não está aqui no sentido que eles lhe dão, mas no que lhe pôs o vulgo de homem calado e metido consigo. Dom veio por ironia, para atribuir-me fumos de fidalgo, tudo por estar cochilando. Também não achei melhor título para a minha narração. Se não tiver outro daqui até o fim do livro, vai este mesmo. O meu poeta do trem ficará sabendo que não lhe guardo rancor. Com pequeno esforço, sendo o título seu, poderá cuidar que a obra é sua. Há livros que apenas terão isso de seus autores, alguns nem tanto. Capítulo 2. Do livro. Agora que expliquei o título, passa a escrever o livro. Antes disso, porém, digamos os motivos que me põem a pena na mão. Vivo só, com um criado. A casa em que moro é própria. Fila construída de propósito, levada de um desejo tão particular que me veste imprimi-lo. Mas vá lá. Um dia, há bastante anos, lembrou-me reproduzir no Engenho Novo a casa em que me criei na antiga rua de Mata-Cavalos, dando-lhe o mesmo aspecto e economia daquela outra que desapareceu. Construtor e pintor entenderam bem as indicações que lhe fiz. É o mesmo prédio assobradado. 3 janelas de frente, varanda ao fundo, as mesmas alcovas e salas. A principal destas, a pintura do teto e das paredes é mais ou menos igual. Umas guirnaldas de flores miúdas e grandes, pássaros, que as tomam nos bicos de espaço a espaço. Nos 4 cantos do teto, as figuras das estações e ao centro das paredes, os medalhões de César, Augusto, Nero e Massinissa, com os nomes por baixo. Não alcança a razão de tais personagens. Quando fomos para a casa de Mata-Cavalos, já ela estava assim decorada, vinha do decênio anterior. Naturalmente era gosto do tempo meter sabor clássico e figuras antigas em pinturas americanas. Mas é também análogo e parecido. Tem um chacarinha, flores, legume, uma caçoarina, um poço e lavadouro. Uso louça velha e mobília velha. Enfim, agora como outrora, há aqui o mesmo contraste da vida interior, que é pacata, como a exterior, que é ruidosa. O meu fim, evidente, era atar as 2 pontas da vida e restaurar na velhice a adolescência. Pois, Senhor, não consegui recompor o que foi nem o que fui. Em tudo, se o rosto é igual, a fisionomia é diferente. Se só me faltassem os outros, vá. Um homem consola-se mais ou menos das pessoas que perde. Mas falto eu mesmo, e esta lacuna é tudo. O que aqui está é, mal comparando, semelhante à pintura que se põe na barba e nos cabelos, e que apenas conserva o hábito externo, como se diz nas autópsias. O interno não aguenta tinta. Uma certidão que me desse 20 anos de idade poderia enganar os estranhos, como todos os documentos falsos, mas não a mim. Os amigos que me restam são de data recente.
Todos os antigos foram estudar a geologia dos Campos Santos. Quanto às amigas, algumas datam de 15 anos, outras de menos, e quase todas creem na mocidade. 2 ou 3 fariam crer nela aos outros, mas língua que falam obriga muitas vezes a consultar os dicionários e tal frequência é cansativa. Entretanto, vida diferente não quer dizer vida pior, é outra coisa. A certos aspectos, aquela vida antiga parece-me despida de muitos encantos que lhe achei, mas é também exato que perdeu muito espinho que a fez molesta, e de memória conserva alguma recordação doce e feiticeira. Em verdade, pouco apareço e menos falo. Distrações raras. O mais do tempo é gasto em hortar, jardinar e ler, como bem e não durmo mal. Ora, como tudo cansa, esta monotonia acabou por exaurir-me também. Quis variar e lembrou-me escrever um livro. Jurisprudência, filosofia e política acudiram-me, mas não me acudiram as forças necessárias. Depois, pensei em fazer uma história dos subúrbios, menos cega que as memórias do padre Luís Gonçalves dos Santos, relativas à cidade. Era obra modesta, mas exigia documentos e datas, como preliminar, estudo árido e longo. Foi então que os bustos pintados nas paredes entraram a falar-me e a dizer-me que, uma vez que eles não alcançavam reconstruir-me os tempos idos, pegasse da pena e contasse alguns. Talvez a narração me desse a ilusão e as sombras viessem perpassar ligeiras, como ao poeta não do trem, mas o do Fausto. Aí vindes outra vez, inquietas sombras. Fiquei tão alegre com esta ideia que ainda agora me treme a pena na mão. Sim, Nero, Augusto, Massiniça e tu, grande César, que me incitas a fazer os meus comentários, agradeço-vos o conselho. Vou deitar ao papel as reminiscências que me vieram vindo. Deste modo, viverei o que vivi e assentarei a mão para alguma obra de maior tomo. Eia, comecemos a evocação por uma célebre tarde de novembro que nunca me esqueceu. Tive outras muitas, melhores e piores, mas aquela nunca se me apagou do espírito. É o que vais entender lendo. Capítulo 3, a denúncia. Ia entrar na sala de visitas quando ouvi proferir o meu nome e escondi-me atrás da porta. A casa era da rua de Mata Cavalos, no mês de novembro. O ano é que é um tanto remoto, mas eu não hei de trocar as datas da minha vida só para agradar as pessoas que não amam histórias velhas. O ano era de 1857. Dona Glória, a senhora persiste na ideia de meter o nosso Bentinho no seminário? É mais que tempo, e já agora pode haver uma dificuldade. Que dificuldade? Uma grande dificuldade. Minha mãe quis saber o que era. José Dias, depois de alguns instantes de concentração, veio ver se havia alguém no corredor. Não deu por mim. Voltou e, abafando a voz, disse que a dificuldade estava na casa ao pé, a gente do Pádua. A gente do Pádua? Há algum tempo estou para dizer isto, mas não me atrevia. Não me parece bonito que o nosso Bentinho ande metido nos cantos com a filha do Tartaruga. E esta é a dificuldade, porque se eles pegam de namoro, a senhora terá muito que lutar para separá-los. Não acho. Metidos nos cantos? É um modo de falar, em segredinhos, sempre juntos. Bentinho quase não sai de lá. A pequena é uma desmiolada, o pai faz que não vê. Tomara ele que as coisas corressem de maneira que compreenda os seus gestos. A senhora não crê em tais cálculos. Parece-lhe que todos têm alma cândida. Mas, senhor Dias, tenho visto os pequenos brincando e nunca vi nada que faça desconfiar. Basta a idade. Bentinho mal tem 15 anos, Capitu fez 14 a semana passada. São dois criançolas. Não se esqueça que foram criados juntos desde aquela grande enchente há 10 anos, em que a família Pádua perdeu tanta coisa. Daí vieram as nossas relações. Pois eu hei de crer. Mano Cosme, você, que acha? Tio Cosme respondeu com ora, que traduzido em vulgar queria dizer são imaginações do José Dias. Os pequenos divertem-se, eu divirto-me. Onde está o gamão? Sim, creio que o senhor está enganado. Pode ser, minha senhora, Oxalá tenho razão, mas creio que não falei senão depois de muito examinar. Em todo caso, vai sendo tempo, interrompeu minha mãe. Vou tratar de metê-lo no seminário quanto antes. Bem, uma vez que não perdeu a ideia de fazer padre, tem-se ganho principal.
Bentinho há de satisfazer os desejos de sua mãe, e depois a igreja brasileira tem altos destinos. Não esqueçamos que um bispo presidiu a Constituinte e que o padre Feijó governou o império. Governou com a cara dele, atalhou o tio Cosme, cedendo a antigos rancores políticos. Perdão, doutor, não estou defendendo ninguém, estou citando. Eu quero dizer que o clero ainda tem um grande papel no Brasil. Você o que quer é um capote. Ande, vá. Vá buscar o gamão. Quanto ao pequeno, se tem de ser padre, realmente é melhor que não comece a dizer missa atrás das portas. Mas olhe cá, mana Glória, a mesma necessidade de fazê-lo padre é promessa, há de cumprir-se. Sei que você fez promessa, mas uma promessa assim, não sei. Creio que bem pensado. Você que acha, prima Justina? Eu? Verdade é que cada um sabe melhor de si, continuou o tio Cosme. Deus é que sabe de todos. Contudo, uma promessa de tantos anos. Mas que é isso, mana Glória? Está chorando? Oresta. Pois é coisa de lágrimas. Minha mãe assoou-se sem responder. Prima Justina creio que se levantou e foi ter com ela. Seguiu-se um alto silêncio, durante o qual estive a pique de entrar na sala, mas outra força maior, outra emoção. Não pude ouvir as palavras que tio Cosme entrou a dizer. Prima Justina exortava. Prima Glória, prima Glória. José Dias desculpava-se. Se soubesse, não teria falado, mas falei pela veneração, pela estima, pelo afeto, para cumprir um dever amargo. Um dever amaro. Um dever amaríssimo. Capítulo 4. Um dever amaríssimo. José Dias amava os superlativos. Era um modo de dar feição monumental às ideias. Não as havendo, servir a prolongar as frases. Levantou-se para ir buscar o gamão que estava no interior da casa. Cozinha-me muito à parede e viu passar com suas calças brancas engomadas, presilhas, rodaque e gravata de mola. Foi dos últimos que usaram presilha no Rio de Janeiro. Talvez neste mundo. Trazia as calças curtas para que lhe ficassem bem esticadas. A gravata de cetim preto, com aro de aço por dentro, imobilizava-lhe o pescoço. Era então moda. O rodaque de chita, veste caseira e leve, parecia nele uma casaca de cerimônia. Era magro, chupado, com um princípio de calva. Teria os seus 55 anos. Levantou-se com o passo vagaroso do costume, não aquele vagar arrastado, despreguiçoso, mas um vagar calculado e deduzido, um silogismo completo, a premissa antes da consequência, a consequência antes da conclusão. Um dever amaríssimo. Capítulo 5. O agregado. Nem sempre ia naquele passo vagaroso e rígido. Também se descompunha em acionados. Era muita vez rápido e lépido nos movimentos, tão natural nesta como naquela maneira. Outro sim, ria largo, se era preciso, de um grande riso sem vontade, mas comunicativo. A tal ponto as bochechas, os dentes, os olhos, toda a cara, toda a pessoa, todo o mundo pareciam rir nele. E uns lances graves, gravíssimos. Era o nosso agregado desde muitos anos. Meu pai ainda estava na antiga fazenda de Itaguaí e eu acabava de nascer. Um dia apareceu ali, vendendo-se por médico homeopata, levava um manual e uma botica. Havia então um mandaço de febres. José Dias curou o feitor e uma escrava e não quis receber nenhuma remuneração. Então meu pai propôs-lhe ficar ali vivendo com um pequeno ordenado. José Dias recusou, dizendo que era justo levar a saúde à casa de sapé do pobre. Quem lhe impede que vá a outras partes? Vá onde quiser, mas fique morando conosco. Voltarei daqui a 3 meses. Voltou dali a 2 semanas. Aceitou casa e comida, sem outro estipêndio, salvo que quisessem dar por festas. Quando meu pai foi eleito deputado e veio para o Rio de Janeiro com a família, ele veio também, e teve seu quarto ao fundo da chácara. Um dia, reinando outra vez febres em Itaguaí, disse-lhe meu pai que fosse ver a nossa escravatura. José Dias deixou-se estar calado, suspirou e acabou confessando que não era médico. Tomara este título para ajudar a propaganda na nova escola, e não fez sem estudar muito e muito. Mas a consciência não lhe permitia aceitar mais doentes. Mas você curou das outras vezes. Creio que sim. O mais acertado, porém, é dizer que foram os remédios indicados nos livros. Eles sim, eles, abaixo de Deus. Eu era um charlatão. Não negue. Os motivos do meu procedimento podiam ser e eram dignos. A homeopatia é a verdade. E para se ver a verdade, menti.
mas é tempo de restabelecer tudo. Não foi despedido como pedi então. Meu pai já não podia dispensá-lo. Tinha o dom de se fazer aceito e necessário. Dava-se por falta dele como de pessoa de família. Quando meu pai morreu, a dor que o pungiu foi enorme. Disseram-me, não me lembra, minha mãe ficou-lhe muito grata e não consentiu que ele deixasse o quarto da chácara. Ao 7º dia, depois da missa, ele foi despedir-se dela. Fique, José Dias. Obedeço, minha senhora. Teve um pequeno legado no testamento. Uma apólice e 4 palavras de louvor. Copiou as palavras, encaixilhou-as e pendurou-as no quarto, por cima da cama. Esta é a melhor apólice, dizia ele muita vez. Com o tempo adquiriu certa autoridade na família, certa audiência ao menos. Não abusava e sabia opinar, obedecendo. Ao cabo era amigo, não direi ótimo, mas nem tudo é ótimo neste mundo. E não lhe suponhas alma subalterna. As cortesias que fizesse vinham antes do cálculo que da índole. A roupa durava-lhe muito. Ao contrário das pessoas que enxovalhavam depressa o vestido novo, ele trazia o velho escovado e liso, cerzido, abotoado de uma elegância pobre e modesta. Era lido, posto que de atropelo, o bastante para dividir o serão e a sobremesa, ou explicar algum fenômeno. Falar dos efeitos do calor e do frio, dos polos e de Robespierre. Contava-me também uma viagem que fizera à Europa, e confessava que, a não sermos nós, já teria voltado para lá. Tinha amigos em Lisboa, mas a nossa família, dizia ele, abaixo de Deus era tudo. Abaixo ou acima? Perguntou-lhe tio Cosme um dia. Abaixo, repetiu José Dias, cheio de veneração. E minha mãe, que era religiosa, gostou de ver que ele punha Deus no devido lugar e sorriu aprovando. José Dias agradeceu de cabeça. Minha mãe dava-lhe de quando em quando alguns cobres. Tio Cosme, que era advogado, confiava-lhe a cópia de papéis de autos. Capítulo 6. Tio Cosme. Tio Cosme vivia com minha mãe, desde que ela enviuvou. Já então era viúvo, como prima Justina, era a casa dos 3 viúvos. A fortuna troca muitas vezes as mãos à natureza. Formado para as serenas funções do capitalismo, tio Cosme não enriquecia no foro. Ia comendo. Tinha um escritório na antiga Rua das Violas, perto do júri, que era no instinto aljube. Trabalhava no crime. José Dias não perdia as defesas orais de tio Cosme. Era quem lhe vestia de expiatória, com muitos cumprimentos no fim. Em casa, referia os debates. Tio Cosme, por mais modesto que quisesse ser, sorria de persuasão. Era gordo e pesado, tinha a respiração curta e os olhos dorminhocos. Uma das minhas recordações mais antigas era vê-lo montar todas as manhãs a besta que minha mãe lhe deu e o que levava ao escritório. O preto, que tinha ido buscar a cocheira, segurava o freio, enquanto ele erguia o pé e pousava no estribo. A isto seguia-se 1 minuto de descanso ou reflexão. Depois dava um impulso. O primeiro, o corpo ameaçava subir, mas não subia. Segundo impulso, igual efeito. Enfim, após alguns instantes largos, tio Cosme fechava todas as forças físicas e morais. Dava o último surto da terra e desta vez caía em cima do selim. Raramente a besta deixava de mostrar por um gesto que acabava de receber o mundo. Tio Cosme acomodava as carnes e a besta partia a trote. Também não me esqueceu o que ele me fez uma tarde, posto que nascido na roça, de onde vim com 2 anos, e apesar dos costumes do tempo, eu não sabia montar e tinha medo ao cavalo. Tio Cosme pegou em mim e escachou-me em cima da besta. Quando me vi no alto, tinha 9 anos. Sozinho e desamparado, o chão lá embaixo, entrei a gritar desesperadamente. Mamãe, mamãe! Ela acudiu pálida e trêmula, cuidou que me estivesse matando, apeou-me, afagou-me enquanto o irmão perguntava. Mana Glória, pois um tamanhão deste sem medo de besta mansa, não está acostumado. Deve acostumar-se. Padre que seja, se for vigário na roça, é preciso que monte a cavalo. E aqui mesmo, ainda não sendo padre, se quiser florear com os outros rapazes, como os outros rapazes, e não souber, há de queixar-se de você, Mana Glória. Pois que se queixe. Tenho medo. Medo? Ora, medo. A verdade é que eu só vim aprender equitação mais tarde, menos por gosto que por vergonha de dizer que não sabia montar. Agora é que ele vai namorar deveras, disseram quando eu comecei as lições. Não se diria o mesmo de tio Cosme, nele era velho costume e necessidade. Já não dava para namoros. Contam que em rapaz foi aceito de muitas damas, além de partidário exaltado.
mas os anos levaram-lhe o mais do ardor político e sexual, e a gordura acabou com o resto de ideias públicas específicas. Agora só cumpria as obrigações do ofício e sem amor. Nas horas de lazer, vivia olhando ou jogava. Uma ou outra vez dizia pilhérias. Isso aí, mais um vídeo de leitura. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar aquele like, deixar um comentário. Foi difícil demais ficar lendo durante 20 minutos com o processo alérgico que eu estou passando. Se inscrevam, ativem as notificações, escolhendo a primeira opção de todas. Maratone essa playlist de leitura de livros, caso vocês interessem por esse formato de vídeo que está aparecendo aí na tela. E vejam os vídeos anteriores e as demais playlists. Valeu!